Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Camilo Rogério e nesse vídeo eu pretendo falar com você sobre dois elementos que vão ajudar muito o seu final de semestre, certo? Provavelmente você está em semana de provas, tem que entregar trabalhos, alguns aí vão entregar TCC ou estão já com o projeto do TCC e precisam entregar essa parte prévia, ou seja, é um final de semestre bastante turbulento, né? Então eu pretendo passar aqui nesse vídeo em alguns minutos duas dicas que vão ajudar muito. Duas dicas que na verdade elas vão se desmembrar em várias, né? Você vai ter aí uma dica sobre a mentalidade que você precisa ter neste final de semestre, que vai ajudar bastante, não só no semestre, mas na vida, né? Mas aqui para você aplicar instantaneamente, aí, ainda mais você que não estudou muito. Vou focar esse vídeo para essas pessoas que não teve ali uma preparação, né? Porque se você teve uma preparação ao longo dos meses aí de estudo, se você formulou um bom material de estudo, você vai só revisar e vai mandar bem. Mas para aquelas pessoas que não tiveram tempo, seja por conta da pandemia, por conta de alguma intercorrência natural da vida, seja por conta de um emprego que acabou arrumando, né? E aí não pôde dar toda a atenção devida aos estudos, qualquer motivo aí, você que não conseguiu se preparar, este vídeo é para você. Então, vamos lá. Falando então sobre a mentalidade aí de início, né? A gente vai falar sobre o tempo. Então, são 4 elementos sobre a mentalidade que eu quero expor aqui para vocês. Um deles é o tempo. Você tem que ter em mente que trata-se de uma situação temporária, uma situação passageira. Você vai empenhar aquele esforço, você vai dar o sangue e aquilo vai acabar rapidamente. Rapidamente, lógico que vai demorar alguns dias, mas vai acabar. Você tem que ter em mente isso. Eu vou me esforçar, mas vai passar. Eu me lembro quando eu entrei no quartel. Quando eu entrei no quartel, naquele ano obrigatório, eu fui convocado aí para servir e eu tinha em mente todos os dias que aquela situação era temporária. Eu não queria entrar, mas no fim foi muito boa a experiência como um todo. Não tenho nada a reclamar. Mas todos os dias eu pensava que aquilo trata-se de uma situação temporária. Assim como eu ingressei na faculdade. No primeiro dia de faculdade, eu pensei, nossa, 5 anos de faculdade. Mas é temporário, vai passar. E ali vai iniciar uma nova etapa depois, naturalmente. Então tenha em mente isso, você vai se esforçar, vai se empenhar neste final de semestre e vai passar. Ok? Então este é um primeiro ponto que você tem que ter em mente. Isso vai ajudar inclusive em outros elementos que eu vou comentar aqui no decorrer do vídeo. Um deles é a concentração. Se você tem pouco tempo, você eleva sua capacidade de concentração. Então pense nisso como uma situação de tempo curto, que vai passar e você vai se empenhar para ter o melhor resultado possível, ok? Outra situação é a importância. Será que você tem em mente, será que você visualiza a importância de você se empenhar, de você realmente dar o sangue ali, né? Eu uso bastante esse termo, nessa situação? Será que você tem em mente isso? Veja que se você não ir bem neste último semestre aí, do ano, né, digamos assim, se você não ir bem, você pode ter prejuízos na parte financeira, porque uma DP, por exemplo, né, uma dependência aí, ela vai custar dinheiro e vai custar tempo também. Você vai ter que empenhar tempo novamente cursando as aulas. Veja bem que você tem que visualizar, né, o ideal é que você visualize a satisfação. Exatamente, satisfação em mandar bem ali nas provas, ainda que você não tenha conseguido se preparar ao longo do semestre, pense que se você empenhar um grande esforço agora, você vai conseguir ir bem nas provas e vai ter uma satisfação de, nossa, ainda bem que eu me empenhei agora. Eu não fui tão bem assim no semestre por intercorrências da vida, mas agora eu me empenhei, mandei bem e estou colhendo aí os frutos disso, que é o que? Você vai entrar de férias, e vai entrar de férias com a mente mais tranquila, vai entrar de férias mais cedo, provavelmente, não vai ter que ficar fazendo outras provas ou exames, ou correndo atrás de mais prazo para entregar trabalho. Você já aproveitou aquele tempo e solucionou tudo. Pense nisso, pense na importância, visualize a importância. Faz parte aí da mentalidade. Uma outra situação é a superação, pessoal, exatamente. Pense que você tem que visualizar, né? Você tem que realmente imaginar isso, visualizar essa superação. Por quê? Porque conforme você conseguiu ir bem nas provas, mesmo não tendo se preparado tanto, você conseguiu empenhar toda aquela atenção, todo aquele tempo,
você superou diversas barreiras, e uma delas aí é o sono, que eu coloquei aqui. Realmente você vai ter um sono mais curto, um tempo de sono reduzido nesse período, mas lembre-se, é temporário. Você vai ter superado o cansaço, então veja só que você vai poder pensar isso depois, né? Superei realmente o cansaço, o trabalho, às vezes filhos, às vezes outras atividades aí do dia a dia, mas superou o cansaço, foi lá, focou, conseguiu absorver conteúdo. E aí eu já entro no próximo tópico, que é a capacidade de absorção. Você elevou a sua capacidade de absorção. Por que isso? Porque em pouquíssimo tempo você não tinha ali um material preparado, um material já esquematizado, e mesmo assim, em pouquíssimo tempo você conseguiu ter acesso a bastante conteúdo, absorver uma boa quantidade em pouco tempo e conseguiu mandar bem ali nas provas, conseguiu ir bem para passar nesse semestre aí da melhor forma possível. E também a concentração, conforme eu falei no início, você vai elevar a sua capacidade de se concentrar. Pode ter certeza disso, porque em pouquíssimo tempo também você conseguiu focar na matéria, você conseguiu absorver, rapidamente ler uma vez só e já extrair alguma coisa daquele texto, extrair uma mensagem, já se preparar, pensar numa possível pergunta. Então você conseguiu se desenvolver. Tenha em mente essa superação, ok? Bom, um outro elemento aí, o último elemento dessa parte da mentalidade é a recompensa é só no final. Por que eu coloquei isso? Veja só, final de semana, pessoal. Chegou o final de semana, você vai querer descansar porque a semana foi muito corrida, você quase não dormiu. Pessoal, é válido sim e é importante um descanso, né? Dormir um pouco mais, descansar um pouco mais ali. Mas, pessoal, pense que final de semana e dia de folga, você tem que se empenhar. Lembre-se, situação é temporária, você vai se empenhar, você não se preparou no semestre inteiro, mas você precisa se empenhar, você precisa desenvolver, né, toda essa capacidade momentânea aí, pelo menos, para poder ir bem nas provas, entregar os trabalhos no prazo e resolver o semestre. Tenha em mente a importância, certo? E aí a recompensa é só no final. Quando que é o final? Quando você teve ali as aprovações das provas, né? Teve ali a aprovação do trabalho, zerou tudo, você vai estar com a mente bem leve, você vai estar com todo aquele sentimento de superação, aquele sentimento de satisfação de ter passado por tudo isso, ok? Então são esses 4 elementos aí que eu queria destacar para vocês, né, nessa ideia da mentalidade. É uma situação temporária, é uma situação que você tem que visualizar a importância, a superação e ter em mente que a recompensa é só no final, certo? Então você vai se esforçar inclusive nos finais de semana e nos dias de folga. Agora eu vou rapidamente aqui passar com vocês algumas dicas de estudos. E eu vou para a primeira, que é a organização rápida. O que é isso? Ora, se você não teve um bom planejamento aí, né, já que esse vídeo é voltado para essas pessoas também que não se planejaram durante o semestre, não fizeram uma boa programação aí da matéria, então você provavelmente não conseguiu ser uma pessoa organizada, pelo menos nesse semestre. Então você vai ter que ter esse senso de organização rápida. O que é isso? Bom, você não vai parar e pensar e planejar a sua vida, a sua organização, do ambiente, das matérias que você precisa estudar. Você não tem esse tempo, né? Você não vai conseguir fazer isso agora no final do semestre. Então, o que você vai fazer? Você vai ter esse senso de organização rápida de pegar aquilo apenas que você precisa para ir bem, ok? Então você precisa saber as matérias que você vai estudar, ponto, esse é um elemento. E aí você vai ter acesso aos materiais rapidamente. Bom, separou aquele material, perfeito, organizou ali o ambiente de estudos, é isso que você precisa. Material, o ambiente de estudos e vai estudar. Você não tem condições agora, né, pelo menos a maioria das pessoas, né, pessoal, não vai ter condições de estruturar toda a vida, organizar um tempo para estudo, isso, aquilo, um tempo para sair, né? Não, agora você só precisa separar as matérias, o ambiente de estudos e estudar, nada mais do que isso, né? E é aquela coisa que você já deve saber, evite ambientes com barulho, com distrações, desligue o celular, coisas nesse sentido e vai dar certo, pessoal. Um outro elemento é a postura, né? A postura você vai ter que encontrar um meio termo aí, eu sempre falo isso. Por quê? Porque se você ficar confortável demais, você vai ser vencido pelo sono. E se você ficar desconfortável demais, você não vai conseguir se concentrar, não vai absorver quase nada. Então você tem que encontrar um meio termo aí para estudar, certo? Normalmente a postura sentada em uma cadeira com uma mesa de estudos
é muito melhor do que você deitado ou do que você de alguma outra forma aí, né, tentando estudar no ônibus, por exemplo, que já seria muito desconfortável, né? Então aproveite esse tempo aí com uma boa postura, mas não uma postura que vá deixar você com mais sono do que você provavelmente vai estar, né? Leitura dinâmica. O que é isso, leitura dinâmica? Tem vários conceitos aí sobre leitura dinâmica. Eu mesmo já li alguns diferentes, mas vou dar um resumão aqui para vocês. Na leitura dinâmica, você não vai ler o texto conforme você está acostumado ou conforme a gente aprendeu, né, na escola, que é ler essa coisa sequencial das palavras, né, uma palavra depois da outra. Você vai ler blocos, você vai extrair com seus olhos aí blocos, certo? E desses blocos você vai extrair o contexto. Então, é como se você olhasse para um parágrafo e rapidamente extraísse um contexto daquele parágrafo. Pegasse algumas palavras-chave e extraísse realmente uma ideia, um contexto e já ter em mente sobre o que aquele parágrafo está falando e rapidamente passar para o próximo. E aí quando você ler diversos parágrafos, algumas páginas, você vai ter um contexto aí, uma ideia, uma noção daquilo que você acabou de ler. Essa técnica é bom para aquelas matérias que você precisa realmente ler bastante, né? Ou seja, você não vai conseguir aplicar a leitura dinâmica em uma situação, por exemplo, de código, onde você vai ter que ler o código, né? Numa situação de curso de direito aí. Então, a leitura dinâmica vai te ajudar. Como matérias, por exemplo, como filosofia, isso vai ser bastante relevante para você se você não se preparou. Volto a falar, se você não se preparou durante o semestre, a leitura dinâmica vai te ajudar agora, certo? Então, o próximo ponto é o sono. Já comentei dele aqui, mas você tem que procurar meios para desviar do sono. Um deles é você estar sempre lavando o rosto. Exatamente, não se deixe vencer. A vista começou a falhar, a mente começou a ficar lenta. Vá ao banheiro, vá a uma pia, lave o rosto, né? Jogue água no rosto, seque bem, volte ao estudo. Tome um copo d'água, coma um doce, alimentos termogênicos ajudam, né? Mas aí vai de cada um, certo? Mas você tem que encontrar meios para sair dessa zona de sono, né? Conforme ele vai começar a bater mesmo, você vai ter que se empenhar um pouco mais nessa situação que é temporária e você vai mandar bem para sair de férias logo, para ficar com aquele sentimento de satisfação o mais cedo possível. E aqui a gente já está finalizando, né? Lembre-se sempre de escrever tópicos. Mesmo com a leitura dinâmica, escreva tópicos. Por quê? Porque se você já está cansado, se você já está quase sendo vencido ou vencida ali nesse final de semestre, você não vai conseguir ficar muito tempo vendo uma determinada matéria sem sentir sono, sem sentir cansaço, sem a mente falhar. Então escreva tópicos, esteja exercitando aí a sua escrita, né? Realmente escreva alguma coisa, faça algum esquema, tenha um papel do lado, um caderno, faça alguma coisa, senão se você ficar só lendo, também não vai ser muito produtivo. Então essa é uma boa dica de estudos aí que você pode aplicar sempre. Pessoal, então é isso, esse aqui foi o último tópico, né? Pensei que tinha mais um, mas esse aqui foi o último tópico. Espero realmente que vocês apliquem pelo menos metade disso que eu estou falando para vocês. Você vai ver a diferença e você vai ver que com pouco tempo, sem preparação, você vai conseguir ir bem no final de semestre. Você vai conseguir ir melhor, inclusive, do que algumas pessoas que estudaram um pouco mais que você. Isso é possível, eu já vi isso, né? Já vivenciei isso também, então é possível, tá, pessoal? Espero ter ajudado. Curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima.